Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2022. E a lição de hoje que vamos estar estudando é a Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje é a lição de número 7, que traz por título o Espírito Santo na vida de Jesus. O texto de referência está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 13. E o versículo do dia está registrado em Atos, capítulo 10, 38, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A verdade aplicada diz ainda: Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a missão de resgatar a humanidade perdida que o Pai o havia confiado. Os três objetivos da lição de hoje são, primeiro, perceber que o nascimento de Jesus foi por obra do Espírito Santo. Segundo, observar o significado do Espírito Santo no batismo de Jesus. E terceiro, entender a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus. Oremos para que, assim como atuou de forma plena em Cristo, o Espírito Santo também tenha liberdade em nossa vida, fazendo-nos instrumentos de sua vontade. Meus amados irmãos, quando examinamos a vida de Jesus, é perceptível a presença do Espírito Santo de forma poderosa e inequívoca, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Sem dúvida, a vida de Jesus foi impactada pela virtude do Espírito Santo. O ponto-chave da lição de hoje: Jesus nos mostra o quanto precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todas as fases de nossa vida. A presença do Espírito Santo no exercício do ministério é essencial. Então, fecha aspas. Isso mostra a nossa necessidade, a nossa dependência do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não passaremos de um crente nominal. Mas se você quer ser um crente autêntico, um crente fervoroso, um crente que tem poder e autoridade para fazer a obra de Deus, você precisa estar sob o domínio do Espírito Santo. Então, o primeiro tópico aqui vem falando sobre o Espírito Santo no nascimento de Jesus. E aqui diz o comentarista que o nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel para Maria, que por sua vez achou-se grávida por obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente no processo de inserir Jesus na história da humanidade. E aí vemos, através desse anúncio, Maria recebendo a visita do anjo, conforme registra o texto bíblico, e ali ela se submete à vontade do Senhor. Ela diz: eis aqui está a tua serva. Meus amados irmãos, é importante quando a gente tem esse sentimento de nos colocar integralmente à disposição de Deus para que Ele venha operar em nós aquilo que é necessário, não somente para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual, mas principalmente para o crescimento da igreja, porque sendo assim nós nos transformamos em ferramentas nas mãos do Senhor para levar avante o reino de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus e etc. E aqui no ponto 1 nós vemos aqui o cumprimento de uma profecia. Isaías, que foi o profeta messiânico, ele já tinha vaticinado a respeito do nascimento de Jesus, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. E essa palavra, Emanuel, quer dizer Deus conosco, conforme está registrado lá em Isaías, no capítulo 7, verso 14. Isso foi profetizado quase 7 séculos antes do cumprimento, pois Deus já estava revelando detalhes de como o Salvador entraria na história humana. Embora o nascimento tenha acontecido de forma normal, sua concepção foi realizada pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir nos mínimos detalhes. Na época da profecia, muitas pessoas não entenderam o seu significado messiânico. Porém, aos escritores do Evangelho foi revelado pelo Espírito Santo entender o seu cumprimento em Jesus. Então nós vemos aqui que tudo aconteceu por obra e graça do Espírito Santo.
Então nós vemos que mais de 7 séculos antes, o Senhor revelou isso ao profeta Isaías, e ele fala com toda ousadia, com todas as letras, sobre esse advento. E Jesus nasceria de uma virgem. E aí, quando nós olhamos para a história de Maria, nós vamos ver que Maria estava noiva de José. E o anjo Gabriel aparece a ela, faz a ela essa promessa, ela se submete à vontade do Senhor, né, mesmo ela não entendendo, conforme registra o texto, como se dará isso? Pois eu não conheço homem algum, ou seja, eu ainda não casei. Então o anjo diz que a sombra do Senhor o cobriria. E ela ficaria grávida daquele que seria o Salvador do mundo, né? Então nós vemos que isso se cumpriu na íntegra. José, após ter desconfiado, ter visto que alguma coisa não estava certa, intentou, né, deixá-la sem, no entanto, difamá-la ou mandar apedrejá-la, como era o costume da lei. E aí o Senhor aparece a ele também de noite em sonho e fala que o que está sendo gerado, o que estava gerado no ventre de Maria, era algo divino, era algo sobrenatural e que ele não deveria se apartar da sua esposa. No entanto, irmãos amados, nós vemos aqui que o Senhor ele é fiel para fazer cumprir todas as coisas conforme lhe apraz. A nós, como seus servos, nós temos a única oportunidade, e a oportunidade que temos é a de nos submetermos à sua vontade, aos seus desígnios, para que o seu nome seja glorificado. No ponto 2, o Espírito Santo desce sobre Maria. E aí nós vemos aí o registro, em Mateus capítulo 1, verso 20, aonde diz que Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. O evangelista Lucas diz que Maria ficaria grávida quando o Espírito Santo descesse sobre ela. Lucas capítulo 1, verso 35. O anjo explicou a Maria que a sua concepção seria resultado de uma ação divina e não humana. A grandeza e o sobrenatural de Deus se manifestaram no ventre de Maria, fecundando o óvulo, fazendo com que o Verbo de Deus se tornasse humano. Mais tarde, Maria visita sua prima e, ao saudá-la, o bebê no ventre de Isabel saltou e ela foi cheia do Espírito Santo, conforme registra Lucas, capítulo 1, verso 39 a 45. O Espírito Santo atuou na concepção do Messias prometido e na gestação de João, aquele que iria preparar o caminho do Salvador, conforme registrou também o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, não podemos estar cientes da nossa necessidade de redenção sem o Espírito Santo. Na verdade, não podemos crer sem a operação do Espírito Santo. Então nós sabemos da importância do Espírito Santo nos dias passados e nos dias atuais. Nós trabalhamos em cooperação ao Espírito Santo. Ele coopera conosco, fazendo a sua parte enquanto nós fazemos a nossa. A nossa parte ou a nossa obrigação como servo de Deus é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado, conforme ordenança do Senhor Jesus. E a parte que cabe ao Espírito Santo é convencer o homem, após ouvir a mensagem do Evangelho, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então trabalhamos, né, como sócios aqui na terra. Trabalhamos de mão dadas com o Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não fazemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, o Espírito Santo e o batismo de Jesus. Nós vemos que no batismo de Jesus encontramos o Espírito Santo chancelando aquele momento com a sua presença, mostrando que a obra da redenção envolvia a Trindade como um todo. O Pai projetou, Jesus executou, mas o Espírito Santo faria a obra no coração do homem. Então Deus amou o mundo de tal maneira, projetou a salvação do homem, a restauração do homem, Jesus veio executar a obra e o Espírito Santo se encarrega, né, de fazer essa obra frutificar no coração do homem, quando no ponto anterior eu citei que ele é o responsável em fazer com que o homem reconheça o seu estado de miséria, de miserabilidade, de pecaminosidade. E isso ele faz através do quê? Do convencimento. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, os três trabalhando, unidos, levando a cabo um projeto criado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
No primeiro ponto, o Espírito Santo, ele atua de forma perceptível. Ou seja, não é uma coisa oculta que a gente não sente, não vê. Veja, os escritores do Evangelho são unânimes ao informar que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Lucas, capítulo 3, verso 22. Era necessário que os discípulos percebessem que não era um batismo de qualquer pessoa, mas sim do unigênito Filho de Deus, o qual, mesmo sem pecado, foi batizado para nos dar o exemplo e iniciar o seu ministério terreno. O Espírito estava revestindo a Jesus para que ele cumprisse a sua missão nesta vida. Ao ficar cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido para o deserto para ser tentado ali, conforme registra Lucas, capítulo 4, primeiro. Doravante, o Espírito Santo direcionaria Jesus em todas as suas atitudes. Então, isso fala de domínio. Jesus era o Santo de Deus. Jesus não pecou, não tinha pecado. Mas Jesus, ele recebeu essa virtude. Ele recebeu ali o Espírito Santo que veio de forma corpórea como uma pomba, porque, conforme diz o comentarista, as pessoas que estavam ali à margem do rio Jordão precisavam ver que Jesus não era simplesmente um homem, ou qualquer homem como os demais ali, mas ele era o Filho de Deus. Era aquele que tinha se apresentado para tirar o pecado do mundo. E agora ele precisava desse revestimento de poder. Ele precisava da ajuda do Espírito Santo para cumprir a sua missão. E quando eu disse que isso fala de domínio, eu estou falando nos dias atuais. É impossível fazermos a obra de Deus sem estarmos sob o domínio do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem o auxílio, sem a capacitação do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, assim como no passado, ele continua sendo de suma importância para a sua igreja e para os seus obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo ponto, nós vemos aqui a manifestação da Trindade. É interessante perceber a manifestação da Trindade no batismo de Jesus no Antigo Testamento. Vemos a Trindade em ação ao criar o homem sobre a terra, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 1, 26. Agora, no Novo Testamento, vemos a mesma Trindade se revelando de maneira perceptível aos homens para ratificar o projeto da redenção. O Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo estava selando aquele momento, e o Pai estava falando da identidade de seu Filho, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, verso 17. O Filho não estava sozinho na missão. O Pai e o Espírito Santo estariam direcionando os seus passos a cada etapa percorrida. Quando falamos aqui no ponto 2, no ponto 1, nós vemos que após ser batizado nas águas, o Espírito leva o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali nós começamos a ver como Jesus venceu os ataques do inimigo, as invertidas do inimigo sobre a sua condição. Porque ele veio sempre colocando em dúvida se Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas o inimigo, ele sempre usa desse departamento de desconfigurar a mensagem, de desacreditar aquilo que ele mesmo está vendo. Então ele tenta incutir na tua mente que não é bem assim ou que isso não é verdade, e pedindo muitas vezes uma prova, como ele faz com Jesus. E Jesus o vence através da palavra. Jesus estava ali revestido do Espírito Santo. Após aquele período de jejum, Jesus estava fraco, debilitado, e esse foi o momento em que o inimigo achou por bem atacar Jesus e tentar de todas as formas desviar Jesus da sua missão. Mas Jesus o venceu. E isso é uma prova cabal de que assim como Jesus venceu, nós também venceremos, desde que estejamos debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque nós temos motivo para nos enfraquecer, mas quando temos o Espírito Santo conosco, ele nos fortalece, ele nos capacita e ele nos dá coragem para vencer e para enfrentar todos os desígnios
que possam se levantar contra nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico, nós vemos aqui a questão do Espírito Santo e o ministério de Jesus. E vemos que durante o seu ministério, Jesus efetuou curas, milagres, operou sinais e maravilhas, e tudo isto através da orientação do Espírito Santo e sua comunhão com ele. Isso não significa que Jesus não conseguisse ou que não tivesse poder para realizar sozinho tais atos. No entanto, no processo de humanização, ele esvaziou-se de sua glória divina para viver uma vida plenamente humana, conforme Filipenses capítulo 2, verso 7. Aqui é mais uma razão para nós compreendermos, né, que embora sendo Deus, né, Jesus se esvaziou da sua glória, do seu poder, de tudo aquilo que ele tinha, se tornou homem, sentindo as mesmas dores, cansaço, fadiga, fome, sede, e então ele precisou do auxílio do Espírito Santo para que, assim como eu e nós, a Igreja do Senhor, pudesse dar a cabo a missão que o Senhor tinha confiado a ele. E da mesma forma como o Senhor designou-nos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos de todas as nações, nós não podemos também fazer o trabalho se não tivermos o auxílio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas, ao escrever seu segundo tratado, a Teófilo, a saber, Atos dos Apóstolos, é categórico ao dizer que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, 38. A unção na vida de Jesus foi toda a diferença, pois debaixo desta unção, Jesus expulsava demônios, curava, libertava os oprimidos e operava sinais e maravilhas. O texto bíblico assegura que aquele que cresce faria sinais maiores que os efetuados pelo próprio Cristo, conforme está registrado em João, capítulo 14, verso 2. Os tempos mudaram, mas as promessas diz respeito a nós também. Por isso vamos clamar pela doce presença do Espírito em nossa vida. Meus amados irmãos, é muito importante nós meditarmos nisso aqui, porque nós vemos de uma forma, né, literal, o Senhor Jesus operando milagre através da unção do Espírito Santo que estava nele. E o Senhor Jesus, ele diz que obras maiores do que essa, ou sinais maiores do que ele estava realizando, poderia ser realizado por nós depois do seu retorno para o Pai. E nós sabemos que o Senhor nos capacitou. Ele nos deu poder e autoridade sobre todo tipo de enfermidade e sobre todo o poder das trevas. Agora é preciso que a gente tenha conscientização do que Deus nos deu através de Jesus Cristo e possamos estar, né, de mãos dadas com o Espírito Santo, ou sendo dirigido e guiado por Ele, porque é somente através do trabalhar do Espírito Santo que os milagres voltarão a acontecer. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê de Jesus não estar curando como curou no passado, não está batizando com o Espírito Santo como batizou no passado, e assim a gente faz muitos questionamentos, e às vezes a gente não se dá conta que a falha não está no Espírito Santo. A falha não está no Deus Todo-Poderoso, mas a falha está em nós porque nós nos apartamos do Senhor, nós nos desviamos do Senhor, nós nos afastamos do principal, que é orar, ler a palavra de Deus, jejuar e ter uma plena comunhão com o Espírito Santo. Nós nos tornamos crentes modernos, essa que é a grande verdade. Então hoje nós estamos firmado em muita teologia, em muito conhecimento bíblico, em muita letra, mas estamos vazio da unção do Espírito, vazio do poder de Deus, vazio da comunhão com o Pai. Então é necessário que a gente busque novamente essa comunhão com Deus através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum e através de um viver santo. Um viver separado, né? Porque não adianta nada você fazer isso e continuar transigindo com o pecado, viver aí uma vida aleatória aí conforme o mundo vai. Não, nós temos que ser diferente, porque a palavra de Deus ela nos traz um padrão de vida, de santificação. E se eu quero realmente fazer parte do reino de Deus,
desse reino celestial, eu tenho que viver de acordo com a lei estabelecida pelo Senhor. Então não dá para misturar as estações. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro e último ponto, vai estar falando aqui sobre o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, ou seja, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em sua infância, crescia em sabedoria, estatura e graça, conforme registra Lucas, no capítulo 2, verso 52. O Espírito Santo era com ele, fortalecendo-o, a ponto de os doutores da lei se admirar de tamanha sabedoria da criança com apenas 12 anos de idade. Lucas capítulo 2, verso 41 a 47. Certa ocasião, Jesus estava na sinagoga e lhe foi passado o livro do profeta Isaías, o qual leu a seguinte passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, verso 18. Ao terminar a leitura, Jesus diz: Hoje se cumpriu esta escritura. Lucas capítulo 4, 21. Jesus obteve êxito em seu ministério, impactou cidades e vidas, foram transformadas pela unção que era notória em sua vida por meio do Espírito Santo. Oxalá que nós possamos ter esta consciência e nos submeter ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar por nós e por intermédio de nós, fazendo assim o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe a cada um de vós. Que Deus continue abençoando a sua igreja, abençoando a cada jovem, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e possamos nos dedicar a Deus. E para concluir, diz aqui o texto: Jesus, em todas as fases da sua vida, viveu sob a unção do Espírito Santo. Na infância, tinha sabedoria para estar com os doutores da lei, e na fase adulta realizava sinais e maravilhas, mostrando o poder, o amor de Deus e a chegada do seu reino. Que nós possamos, da mesma forma, estar inserido nesta conclusão, que possamos dedicar nossas vidas ao Senhor, para que possamos nos sobressair do meio daqueles que não querem compromisso com a verdade. Meus amados irmãos, assim ficamos agradecidos a Deus por essa oportunidade de trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, agradecidos a Deus pela sua vida, que tem participado conosco dessas aulas, e querendo o Senhor, voltaremos na próxima semana, ou numa próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.